pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Michelle Lima e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dando continuidade basicamente a uma pequena saga de alguns vídeos que eu vou fazer introdutórios aqui referente à nossa mudança aqui para Portugal, que viemos eu e o meu esposo. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a nossa experiência com o pedido de visto e como você pode fazer esse pedido de visto sem ter erros, deixando aqui algumas informações, alguns adendos de falhas que cometemos. Possa ser que lhes ajudem, obviamente, na hora de fazer esse pedido. Por onde foi que a gente pediu mais ou menos o valor que a gente investiu, o que deu certo e o que deu errado. Basicamente, eu e o meu esposo aplicamos o novo visto de procura de trabalho. Viemos de Recife, da parte do Nordeste, e lá em Recife tem um vice-consulado de Portugal. Eu sei que não são todos os estados que tem, então tem muita gente que está tendo que pedir, por exemplo, pela VFS Global ou Global. Não sei mais ou menos como é que se pronuncia, mas é mais ou menos isso. Como temos um vice-consulado lá na nossa cidade, tínhamos a possibilidade de aplicar o visto pelo e-Visa. Qual é a diferença de pedir pela VFS e pelo e-Visa? No nosso caso, tínhamos essas duas possibilidades. Eu poderia pedir por um ou pelo outro, né? Poderíamos, na verdade, pedir por um ou pelo outro. Mas optamos pedir pelo e-Visa. Pegamos toda a documentação, todo o checklist, que eu vou deixar ela linkada aqui abaixo para vocês darem uma olhadinha. E eu vou deixar também o vídeo de um advogado que foi basicamente por ele em que a gente foi seguindo, foi tendo mais ou menos um norte e que deu super certo. Algumas coisas é que a gente foi pegando informação aqui e ali, que é basicamente o que eu vou deixar. Preenchemos todo esse formulário, compramos a nossa passagem de ida, de acordo com o formulário, fizemos todo o preenchimento pelo site do e-Visa, então você não precisa enviar pelo correio como é feito pela VFS, e você não precisa também, né, colocar lá no envelope e entregar o seu passaporte, enviar, na verdade, o seu passaporte e pagar até um custo a mais, na verdade, para um seguro. Que uma das diferenças também de fazer o pedido do visto pelo e-Visa e pela VFS é que pela VFS sempre é mais caro. Pelo e-Visa, pela pesquisa em que fazíamos na época em que pedimos, sempre era mais barato pelo e-Visa, mas mais uma vez não é todo mundo. Abaixo do site do e-Visa tem dizendo basicamente onde tem esses vice-consulados e se ele está elegível para a sua região. Então é importante fazer bem essa pesquisa. Ou você pode ir no seu vice-consulado, se tiver aí na sua cidade um vice-consulado ou um consulado de Portugal, que ele vai te orientar se você pode fazer pelo e-Visa ou se é realmente preciso fazer pela VFS. Tem a questão de que, com a demora, o seu passaporte fica lá presinho no vice-consulado, né, ou no consulado. Então você não pode viajar. Se porventura você desistir no meio do caminho, você não pode, porque o seu passaporte vai ficar lá. Enfim, continuando, preenchemos todo o formulário. É um formulário bem chato. Se ocorrer qualquer tipo de errinho, aplicação de vírgula a mais, nome que está errado, então tem que se atentar na hora que você for fazer esse preenchimento. Olhe, revise quantas vezes for possível antes de passar para a próxima etapa, porque é bem chatinho de preencher. Tem as maneiras também, as aplicações, sei lá, o nome ou o apelido, sobrenome, que é colocado em posições diferentes. Enfim, é bem chatinho, bem complicado, mas sobrevivemos. Fizemos o nosso preenchimento, enviamos o vice-consulado e é gerado um agendamento já prévio, de acordo com o calendário que tem lá, que é uma coisa também que vocês têm que se atentar. Como muito provavelmente há um fluxo maior de pedidos, tem datas que estão bem mais à frente. Então, cuidado na questão de compra de passagem de ida, que foi um erro que cometemos. Não é necessário você comprar passagem de ida. Aliás, não compre passagem de ida. Compre a passagem de volta, que é o que eles realmente exigem, de acordo com o seu planejamento, a lei de pedido. Ah, mas e se o meu visto não for aprovado ali até aquela hora? Por isso que é importante você comprar a sua passagem com reembolso em 100%. E se atentar se você pode pedir esse reembolso com 48 horas, 72 horas ou 24 horas. Porque sim, pode acontecer. Eu já vi algumas pessoas perderem passagens e passagens justamente devido à demora deste visto ser aprovado. Porém, grande maioria desses atrasos estão vindo mais
para quem está fazendo esse pedido pela VFS, pelo menos um atraso mais prolongado, porque pelo e-Visa também está acontecendo esse atraso e a gente vai chegar. Um adendo, não tivemos que comprovar hospedagem, porque como vínhamos para casa de um casal de amigos, ele fez a carta convite, não é a carta convite padrão do CEF. Fizemos uma carta convite de acordo com as orientações do atendente do nosso vice-consulado lá de Recife, onde ele dizia que basicamente você tinha que colocar as informações dele, uma carta mais prévia. Eu vou deixar mais ou menos o modelo também linkado aqui abaixo para vocês terem um norte de mais ou menos como foi que fizemos e que deu super certo, passou e foi tudo bem. Fizemos todo esse pedido no dia do agendamento, fomos lá. No meu caso, o meu agendamento ficou para sexta-feira, do meu esposo para a segunda-feira, porque já não havia mais horários na sexta-feira. Porém, na sexta-feira, no dia em que eu fui, meu esposo foi comigo, porque a gente já queria tentar ver se já deixava lá e fazia um pagamento só, um processo só, para não ter que voltar na segunda-feira novamente, porque obviamente tinha a questão das correrias, do trabalho e etc. E assim fizemos. Fui lá na sexta-feira, levei o preenchimento do visto já impresso, né, do pedido de visto impresso, levei o valor para pagar pelo visto, que já sai lá no formulário, 600 e alguma coisa, 650 e pouco, não lembro ao certo, mas é 600 e alguma coisa. Levei 2 fotos, que é o que pede lá no formulário. Levei o meu comprovativo financeiro, que estava na Wise, ou seja, eu peguei o valor que eles pedem no mínimo 3 meses de salários mínimos da data atual de Portugal depositados para você ter um comprovativo financeiro. E como já estávamos comprando euro, de acordo com a oscilação, cada vez que o euro tinha queda, comprávamos uma parte e depositávamos até então na conta da Wise. Então, levamos o comprovativo, né, da conta da Wise. Levei esse comprovativo, levei a minha passagem de ida e o atendente, no meu caso, foi super solícito. Todos os atendimentos que fizemos lá em Recife foram com ele e ele é perfeito. Ele sempre estava nos informações rápidas, claras e que conseguíamos digerir e que, por sinal, ele era um atendente português. Tá? A primeira coisa que ele me explicou foi justamente a minha passagem de ida. Ele disse que não interessava aquela questão da passagem de ida, que o que interessava era a passagem de volta. Então, estava faltando um documento até então eu já anotei, beleza. Ou seja, já teria que voltar outro dia porque o meu agendamento não serviu, eu não teria como deixar lá pago o meu visto, deixar meu passaporte e ele entrar em análise porque faltava essa questão da passagem. Foi quando ele entrou no meu comprovativo financeiro que estava na Wise, ele disse, transfere o seu valor para sua conta bancária, tem movimentação? Eu disse, tem. Estava na minha conta, a diferença é que eu estava comprando. Ele, pronto, contanto que essa conta já esteja movimentada há pelo menos 3 meses, você imprime, volta e veja sua passagem de volta. Aí eu falei, beleza, vou transferir novamente para a conta da Nubank. Aí ele me explicou que a conta da Nubank não serviria, ou seja, comprovativos de conta digital, mais uma vez, isso no nosso caso, não serviria. Ou seja, eu teria que passar esse valor para uma conta de banco físico e o valor teria que estar em real e não em euro. Porque como ele falou, como o pedido estava sendo feito no Brasil, o comprovativo financeiro do valor deveria estar em real, porém, quando se converte, tem que dar mais ou menos a média de valor de 3 salários mínimos atuais de Portugal. Não sei se eu estou conseguindo explicar direito, mas é mais ou menos esse rolê. Só que aí eu movimentava há muito tempo a conta do Nubank, que era basicamente a conta que as minhas clientes efetuavam os pagamentos, que a minha empresa era aberta, eu tinha conta empresarial da Nubank, então tinha toda essa questão. Basicamente o conselho que ele me deu foi, passe esse valor para uma conta física, movimente ela 3 meses e refaça o pedido, porque o pedido não vai ser aprovado, esse visto não vai ser aprovado, se o seu valor lá no extrato financeiro, quando ele puxar, não tiver 3 meses de movimentação. Porque foi como ele falou, vai ser muito estranho um valor aparecer do nada na sua conta, porque basicamente pode surgir aquela dúvida, será que ele não pegou, a pessoa não pegou um dinheiro emprestado com familiares, com amigos, só deixou lá para fazer o comprovativo, mas vai ir a Portugal sem o dinheiro. Então, esse valor precisa estar numa conta de banco físico, em real, e de conta física. Erros que eu cometi.
Como vocês puderam ver, no meu caso deu muito errado. Então, basicamente, a possibilidade que eu tive foi de aproveitar minha passagem de vinda, que já estava comprada, e vir como turista mesmo, que foi uma opção que a gente teve porque a vida da gente já estava toda encaminhada, já estávamos saindo do nosso apartamento que já estava alugado, estávamos já na casa dos nossos familiares, então eu não tinha basicamente opção. Ou eu ficava lá na casa dos nossos familiares e geraríamos dois custos, meu esposo aqui e eu lá, então não iria funcionar. Mas basicamente o visto do meu esposo ele ter feito vai ficar basicamente atrelado a mim de todo jeito, mas isso a gente vai explicar mais à frente. Vamos uma coisa de cada vez. Do meu esposo, ele já fez uma prévia avaliação. Eu entendi tudo que ele falou, agradeci. Poxa, obrigado, foi bom porque a gente já teve todas as informações. Se fosse outro, ele simplesmente pegava, levaria lá a minha documentação lá para dentro e eu perderia os 600 e pouco, porque o visto seria basicamente negado. Foi a vez do meu esposo, ele avaliou e ele disse que é a mesma coisa. A diferença é só que o valor que estava lá na Wise deveria estar numa conta física e a passagem de volta que estava faltando porque a passagem de ida não interessava. Então a gente voltou para casa na sexta-feira mesmo, compramos a passagem do meu esposo de volta. Tínhamos o valor que eles pediam ainda em real no Brasil, então não precisamos tirar o valor da UAS, transferir, porque íamos perder um valor, obviamente. Deixamos lá o que estava da UAS, meu esposo tinha um, eu tinha outra conta, e tínhamos o valor que precisava em real. Então, basicamente, colocamos esse valor na conta do meu esposo, que ele já tinha, que era basicamente a conta onde ele recebia o salário dele, então tinha muita movimentação. Então, deu tudo certo. Na segunda-feira, meu esposo voltou, ele pagou, deu basicamente entrada no visto dele, pagou e ficou aguardando ele ser aprovado. Como é que é chamado se é aprovado ou se é recusado ou algo do tipo? Ele teve que ficar acompanhando, tá? Porque essa notificação chega por e-mail, e isso, quando chega, que está acontecendo alguns erros de não chegar, de às vezes ser aprovado, não serem notificado. Então, quando estava faltando uma semana, que a passagem dele ainda estava comprada, ainda estava lá, né, ativa, que era a minha e a dele para viajarmos no mesmo dia, não cancelamos a dele de vinda para cá. Voltamos lá no vice-consulado, perguntamos se havia alguma notícia. O atendente, aquele mesmo atendente que sempre nos atendeu muito bem, disse que na quarta-feira ou foi na quinta-feira ele voltasse para verificar se ele conseguiu alguma posição do interno, né, do pessoal lá dentro que fazia essa avaliação. Ele voltou, até então não. Quando a gente viu que na quinta-feira de noite não recebemos nenhum e-mail, eu fui basicamente no aplicativo da Decolar, cancelei a passagem de vinda dele e perdemos um bom dinheiro nessa passagem, porque essa de vinda para cá eu não comprei com 100% de reembolso, que foi, como eu falei, foi um dos erros, que seria bom, vale a pena vocês pagarem mais caro por um reembolso em 100% se vocês forem aplicar para o visto, porque se porventura acontecer alguma dessas coisas que aconteceram aqui com a gente no meio do caminho, vocês não vão perder o dinheiro, vocês vão ter o valor estornado aí para o cartão de vocês. E basicamente quando chegou o dia foi um sofrimento terrível, porque eu vim sozinha, eu vim para um país, né, obviamente desconhecido, consegui vir e meu esposo ficou aguardando o visto ser aprovado. E de antemão eu aviso para vocês que demorou um mês, eu passei um mês aqui sozinha, né, dando basicamente continuidade ao nosso planejamento, sozinha não, perdão, amigos, com os nossos amigos, né? Por isso que eu falei que é crucial se você tiver alguém aqui que te dê, que você tenha, na verdade, essa intimidade para te dar esse suporte, que foi assim, eu não consigo nem imaginar, é algo, por isso que eu falo que a nossa vinda para cá foi muito planejada também por Deus, porque Deus colocou pessoas específicas para sempre estar nos acompanhando. Basicamente, o meu esposo chegou aqui com um mês após a minha chegada e foi quando a gente deu continuidade e as novidades de como é que está ocorrendo todos os privilégios ou os pontos positivos e negativos sobre o visto. Eu vou fazer um outro vídeo porque esse aqui vai ficar enorme, mas basicamente para fazer o pedido do visto, erros para vocês não cometerem. De antemão eu só aviso que vale muito a pena aplicar ele, por mais que estejam acontecendo várias mudanças e reajustes, tá valendo a pena. Tem ali um dorzinho de cabeça que você vai ter de vez em quando, vai ter mais, vale a pena.
Indico muito vocês fazerem, fora a segurança de vocês terem ali a documentação com antecipação. É isso, gente. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aqui o like de vocês, se inscreve aqui no canal e aguardem os próximos vídeos. Um beijão e até já. Tchau, tchau.